Sabe, geralmente quando a gente fala sobre um diagnóstico médico, existe uma expectativa muito clara de precisão. É quase como na engenharia. Uhum, é bem binário, né? Exato. Tipo, se você cai e quebra o braço, o raio-x vai mostrar aquela linha branca irregular ali e o médico simplesmente aponta pro filme contra a luz e diz, tipo, olha, tá aqui, tá quebrado. Quebrado ou não quebrado. Não tem muito mistério. Isso. É limpo, sabe? E é reconfortante. A gente gosta dessas coisas que são visíveis, coisas que a gente pode categorizar sem nenhum tipo de ambiguidade. Com certeza, o nosso cérebro meio que implora por essa clareza o tempo todo. Mas vai bom. Aí você entra no mundo das crenças humanas. Você entra nessas estruturas de fé, do comportamento de massa, e de repente, essa nossa máquina de raio-x simplesmente para de funcionar. A gente passa a olhar para uma paisagem que é, francamente, muito turva. Nossa, eu diria que é a definição absoluta de águas turvas. Não tem linha branca clara mostrando, sabe, aonde está a fratura exata do comportamento humano. Pois é. Bem-vindos a O Debate. Este é o nosso espaço dedicado ao intercâmbio intelectual e à análise rigorosa de múltiplas perspectivas. E hoje, nós vamos direcionar essa nossa lente de diagnóstico para uma questão central que é, assim, muito profunda. E que frequentemente toca em nervos bem expostos, vamos ser honestos. Sem dúvida. A grande pergunta que a gente vai analisar hoje é: seriam todas as religiões, sem nenhuma exceção, inerentemente tóxicas e violentas? É uma provocação e tanto. Uma que nos obriga a olhar muito além da estética, sabe? Além daqueles estereótipos de paz e amor que a gente construiu ao longo dos séculos. Exatamente. E a estrutura da nossa conversa de hoje nasce da obra do pesquisador e PhD Jorge Guerra Pires. A gente vai se apoiar bastante nos ensaios dele sobre religião, sobre as falhas no pensamento crítico e, especificamente no livro O Paradoxo de Einstein. Sim, que explora aquela intersecção super complexa entre ciência, ética e a ideia de um Deus cósmico. Tem muita coisa boa também nos materiais dele sobre falácias e ciência para não cientistas. Aliás, vale lembrar que a obra principal está na Amazon e os audiolivros estão no Google Play. Bem lembrado, o audiolivro é perfeito para ouvir caminhando, né? Bom, tendo essa base analítica como nosso norte, eu vou defender hoje uma posição bem contundente, a de que a religião é sim, na sua essência e de forma universal, o maior dos males estruturais. Certo. O meu argumento é que até mesmo aquelas filosofias que a gente costuma romantizar muito aqui no Ocidente, tipo o budismo, elas possuem no seu código-fonte estruturas de poder que são inerentemente tóxicas e violentas. Bom, e eu vou por um caminho bem diferente. Eu vou argumentar que as religiões precisam ser dissecadas e avaliadas como manifestações estritamente individuais. Tá, cada uma no seu quadrado. Exato. Cada uma responde pelos seus próprios atos e pela sua própria arquitetura interna. Porque a defender que todas as crenças são farinha do mesmo saco, que são igualmente tóxicas, é nivelar o nosso intelecto por baixo. Aham. Fazer isso é ignorar completamente a apropriação política e o contexto histórico específico de cada doutrina. Entendi. Bom, para a gente estabelecer o alicerce do meu lado da questão, a gente precisa olhar para a espinha dorsal de qualquer sistema religioso. A religião não é só, sabe, um conjunto de ideias bonitas sobre o universo. Sim, tem a parte prática. Ela é, na prática, uma arquitetura de controle. Ela cria uma simetria de poder que não pode ser questionada. E para explicar como isso funciona, eu quero trazer um conceito do sociólogo Pierre Bourdieu, que é o poder simbólico. Esse é um conceito bem pesado. Como você aplica isso na prática aqui? Imagina que o poder simbólico é como uma moeda social invisível. Não é alguém apontando uma arma para sua cabeça. É uma estrutura que faz com que o oprimido aceite a própria submissão, de forma voluntária. Porque ele acha que é natural. Isso. Ele passa a acreditar que aquilo é a ordem natural das coisas. Ele mesmo valida a autoridade de quem o controla. E se a gente olhar para o budismo, que aqui no Ocidente é vendido quase como o pináculo da meditação e da paz, a própria ideia de iluminação cria esse poder simbólico de forma devastadora. Quando você eleva um mestre ou um guru a um patamar onde a mente dele é considerada transcendentalmente superior à sua, o que acontece? Você acaba terceirizando as decisões. Você silencia, na hora, o seu senso crítico e o de todo o grupo.
A gente não precisa ficar só na teoria sociológica. O material do Jorge nos traz exemplos bem literais disso. Pensa no movimento 969 em Mianmar. Ah, sim, um caso bem extremo. Ou nos massacres no Sri Lanka. Nós vimos monges budistas, com aquelas túnicas cor de açafrão, usando megafones para incitar limpeza étnica e violência nacionalista contra minorias muçulmanas. É uma imagem que choca muito. Choca demais como eles conseguiram mobilizar a população. Através desse poder simbólico, a população olha para o monge e não vê um político raivoso, vê um ser iluminado. A palavra dele vira lei. Isso, para mim, é a prova de que o budismo gera violência quando acoplado ao poder político, justamente porque a semente da submissão já está lá. Olha, eu entendo perfeitamente porque a imagem de um monge incitando a violência choca e, assim, parece validar a sua tese. Mas eu abordo isso de uma maneira substancialmente diferente. Tá, como assim? Para a gente entender o fenômeno religioso sem cair nessas generalizações que acabam sendo um pouco passionais, a gente precisa do que o autor chama de decomposição espectral das religiões. Decomposição espectral. Traduz isso para quem está ouvindo a gente. Claro, pensa nisso como o sequenciamento do DNA de uma crença. Quando você pega um microscópio analítico e sequencia o cristianismo histórico, por exemplo, você encontra o que a gente pode chamar de um gene do dogma. E o que seria esse gene na prática? São textos absolutamente rígidos. É a exigência inegociável de que você acredite literalmente em eventos sobrenaturais, tipo ressurreição ou abertura do Mar Vermelho. É a figura de um Deus punitivo que te vigia e um imperativo de expansão territorial, o famoso ide e pregai. Sim, é uma estrutura que demanda dominação global. Exatamente. Se você tira isso do cristianismo, o edifício teológico inteiro desmorona. Mas aí que está a diferença da decomposição espectral. O budismo original, focado na libertação do sofrimento na meditação, é muito mais parecido com um software de código aberto. Código aberto? Ele não tem esse gene dogmático central de um Deus legislador que vai te mandar para o inferno se você não obedecer. E é exatamente por ser um código aberto, uma filosofia muito mais interpretativa, que ele é tão facilmente reescrito e sequestrado por tiranos locais. Mas espera aí. O fato de ser sequestrável, como você diz, não é um defeito de fábrica do próprio sistema? Não necessariamente da filosofia em si. A carnificina que a gente vê em Mianmar, por exemplo, não é um imperativo da doutrina budista. Você pode revirar os textos de Siddhartha Gautama, você não vai encontrar uma única linha ordenando limpeza étnica. O texto puro não diz isso. Pois é, o que a gente está vendo ali, e o material deixa isso bem claro, é um nacionalismo de túnica. É a instrumentalização política do sentimento de pertencimento humano. O ditador não está interessado no nirvana, ele está interessado em território. Tá, mas eles usam a religião para isso. Sim, mas culpar a filosofia contemplativa do budismo por um líder militar que usa monges para demarcar poder, é tão ilógico quanto você olhar para os massacres estatais da Albânia totalitária. Ou da União Soviética, e afirmar que a violência e o extermínio são características inerentes ao ateísmo. Entende o ponto? Cada religião, assim como cada ausência de religião, precisa pagar pelos seus próprios pecados e não pelos pecados do vizinho. Eu até entendo esse lado e vejo por que você defende que cada um pague sua própria conta. Mas deixa eu te dar uma perspectiva diferente sobre essa ideia do software de código aberto. Manda. A doutrina não é só sequestrada ou hackeada de forma passiva, como você está sugerindo. Ela facilita ativamente o sequestro. Ela fornece as armas. Como assim facilita? Você diz que a própria doutrina arma o tirano? O ego, a sua identidade pessoal, é uma ilusão e você precisa alcançar um desapego total disso. Certo. É uma ferramenta psicológica para lidar com o sofrimento e ansiedade. Pois é, parece inofensivo. Mas olha o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. O Estado militarista japonês não precisou inventar do zero uma nova máquina de lavagem cerebral para criar a arma mais terrível da época. Eles olharam para o budismo e disseram, bom, a gente vai usar isso. Os pilotos kamikazes. Sim, eles pegaram o anatta de forma cirúrgica. Sacerdotes budistas que trabalhavam para o império treinaram aqueles jovens pilotos com uma inversão genial e macabra.
Eles ensinaram que o maior grau de desapego espiritual não era ficar sentado numa montanha meditando. Nossa. Era entrar num avião e lançar ele contra um navio inimigo num ato de suicídio pelo imperador. A anulação total do ego virou uma tática militar. Eles transformaram um conceito filosófico abstrato numa arma física. Exato. Eles transformaram a anulação do eu numa bomba humana. A doutrina já estava lá, pronta para ser engatilhada, porque a estrutura religiosa exige que você abandone a primazia da sua própria individualidade. O sistema preparou a mente do piloto, o imperador só apontou o alvo. Olha, essa é uma leitura muito cativante, de verdade, é um argumento forte. Mas ela confunde a parede com o mofo que cresce nela. Como assim? Parede, mofo? O material-fonte usa essa analogia que eu acho perfeita, a do mofo tóxico. Imagina o mofo. Ele não sabe ler. Ele não lê o manifesto pendurado na parede do edifício onde ele decide proliferar. Ele não tá nem aí se ele tá crescendo num templo budista histórico, numa paróquia católica no interior ou no saguão de uma startup gigante no Vale do Silício. O mofo só precisa de uma única condição ambiental: umidade. Tá aí, qual seria a umidade no caso do comportamento humano? O que faz esse mofo crescer? A hierarquia baseada num líder inquestionável. É a nossa vontade puramente humana de se submeter a uma autoridade que pareça infalível. Não é o texto sagrado em si. Mas a religião é baseada nisso. Sim, mas veja bem. Você citou os pilotos kamikazes. O conceito de anatta foi pervertido pelo totalitarismo japonês, sem dúvida. Mas a falha raiz ali é a submissão cega humana à autoridade absoluta do imperador, e não a técnica contemplativa. Eu ainda acho que a técnica abre a porta. Mas para provar que isso é um defeito de hardware do nosso cérebro humano e não um vírus exclusivo da religião, a gente pode sair completamente da esfera teológica. Para onde a gente vai, então? Lembra do caso da NXVN? Aquela seita liderada por um cara chamado Keith Raniere. Lembro, claro, era vendida como um grupo de autoajuda e desenvolvimento executivo, né? O caso passou em todos os jornais. Exatamente. Era uma seita corporativa totalmente secular. Eles construíram um ambiente que prometia alta performance executiva, sucesso financeiro, empoderamento feminino até. Não tinha uma gota de budismo lá. Nenhuma religião oficial envolvida. Nenhuma. Não tinha incenso, não tinha deuses, não tinha anatta. E ainda assim, eles alcançaram os exatos mesmos níveis de abuso sistemático e lavagem cerebral. O Raniere chegou ao absurdo físico de marcar mulheres a ferro e fogo como gado. Sim, com as iniciais dele, é bizarro. E a gente não está falando de pessoas sem instrução. Eram executivas brilhantes, atrizes famosas. O erro brutal dessas mulheres não foi uma falha teológica. Foi a abdicação voluntária do próprio senso crítico perante um cara que elas achavam ser um gênio intocável. É, o fator humano da submissão. A falha humana. É um mecanismo de hierarquia. Atribuir isso estritamente à religião é errar o diagnóstico do raio-x, voltando ao seu exemplo do começo, e deixar a verdadeira doença rolar solta. Peraí, o ponto da Anne Scheiven é excelente para mostrar como a mente humana é vulnerável, eu concordo plenamente com isso. Mas a grande questão é que a religião é exatamente o sistema que institucionaliza, santifica e premia essa abdicação do intelecto. Você vê a religião como o vetor principal disso? Lógico. Você fala como se a religião fosse só uma vítima infeliz desse nosso comportamento de rebanho. Mas, na verdade, ela é a maior e mais bem financiada máquina de gerar esse rebanho. Na NXVM, aquilo era um desvio bizarro. Na religião, o abandono da racionalidade não é um efeito colateral, é literalmente o pedágio para você entrar. Você acha que é um requisito obrigatório, então? Sem dúvida. Deixa eu te dar um exemplo clássico da toxicidade dessa estrutura. O jornalista Christopher Hitchens documentou isso quando visitou o retiro do famoso guru Osho, lá na Índia. Lá na entrada do complexo, não era uma metáfora, tinha uma placa literal de madeira esculpida que dizia: sapatos e mentes devem ser deixados no portão. Sim, eu conheço essa história. É bem reveladora.
A mensagem é clara: ampute sua capacidade analítica antes de entrar. E sabe por que isso é tão perigoso? Porque quando você faz isso, a estrutura religiosa aplica o que a gente pode chamar de gaslighting espiritual. Explica como funciona esse mecanismo do gaslighting para quem não está familiarizado com o termo nesse contexto. O material base do Jorge descreve muito bem o conceito da sabedoria louca. Funciona assim. Imagina que um mestre espiritual comete um abuso bizarro contra um seguidor. Pode ser um abuso financeiro, roubar dinheiro ou até abuso físico e sexual. Numa empresa normal, você chama a polícia. Com certeza. Mas na religião, a comunidade reempala esse crime como se fosse um ensinamento transcendental oculto. Eles viram para a vítima que está ali sofrendo e dizem: olha, a dor que você está sentindo agora é só o seu ego imaturo resistindo à iluminação do mestre. Eles invertem a culpa. Eles viram um instinto de autopreservação da pessoa contra ela mesma. A vítima passa a achar que a culpa de ter sido abusada é da própria falta de evolução espiritual dela. É uma engenharia reversa da culpa. Entendo. É por isso que eu afirmo, a raiz da religião é estruturalmente apodrecida, independente de você chamar o prédio de igreja cristã, ashram indiano ou retiro budista. Olha, sinto muito, mas eu não engulo essa de jeito nenhum. Deixa eu te dizer o porquê. Essa sua linha de raciocínio pega a patologia criminal de um charlatão narcisista como era o Osho e funde isso de um jeito muito descuidado com a mecânica da ferramenta que ele está usando. Mas a ferramenta é o que permite o abuso. Você está confundindo o crime com a marreta, entende? Confundir o abuso de gurus com a essência da meditação contemplativa é uma falácia gigante. E a gente tem evidências científicas muito robustas e totalmente laicas que separam essas duas coisas. Evidências científicas de que a meditação não é inerentemente religiosa. Como assim? Exatamente. A neurociência moderna, fazendo ressonância magnética funcional no cérebro de pessoas meditando, isolou e comprovou os benefícios empíricos da meditação. Tá, benefícios fisiológicos. A gente está falando de redução drástica nos níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, a regulação do nervo vago, o aumento da plasticidade do córtex pré-frontal. É o que o autor Daniel Goleman popularizou e secularizou no conceito de inteligência emocional. Certo, o lado da saúde. A ferramenta em si, o ato de sentar, observar a própria respiração, direcionar o foco atencional, é estritamente neutra e fisiologicamente fantástica para o corpo humano. Ok, eu aceito que a ferramenta fisiológica é boa. Mas de onde vem a toxicidade, então? Porque ela tá lá. A toxicidade surge de um erro cognitivo do nosso cérebro. Algo que o material chama de falácia da cobra falante. Cobra falante. Presta atenção em como o mecanismo funciona. O indivíduo, que muitas vezes está super estressado com a vida moderna, vai para um retiro. Ele faz os exercícios respiratórios, foca no presente. De repente, ele sente a pressão arterial baixar, a ansiedade simplesmente some. Ele vê resultado. Ele constata empiricamente que, nossa, essa ferramenta funciona. Só que aí ele dá um salto lógico que é um absurdo matemático. Ele conclui, bom, se sentar e respirar acalmou a minha ansiedade, então isso quer dizer que toda a mitologia de milhares de anos, a ideia do karma transmigrando de vidas passadas e os poderes mágicos telepáticos desse guru devem ser verdades absolutas. Ele compra o pacote inteiro porque a amostra grátis funcionou na cabeça dele. Perfeito! É exatamente isso! Para você ver como é absurdo, imagina um cardiologista atestando que guardar rancor aumenta o risco de infarto e que o perdão faz bem para o coração. Aí o paciente vê que o perdão fez a pressão baixar e conclui que, portanto, uma cobra com pernas deve mesmo ter conversado com a Eva no Jardim do Éden. Nossa, sim, é um pulo colossal na lógica. É um erro lógico monumental. A religião não é inerentemente má. O ser humano é que é péssimo em isolar variáveis. A gente simplesmente não sabe separar a ginástica respiratória do pensamento mágico. Cara, a explicação da neurociência é muito fascinante. E a analogia da cobra falante faz bastante sentido. Mas, olha só o perigo da posição que você está assumindo agora. Qual o perigo? Quando você tenta usar esse bisturi cirúrgico para salvar as partes úteis e científicas do budismo e trata ele só como uma tecnologia secular que o pessoal entende errado,
você cai numa armadilha retórica gravíssima. Que armadilha! Você compromete a integridade de qualquer crítica ao pensamento irracional. Porque quando a gente começa a fazer concessões constantes, sabe, tentando relativizar religiões que parecem ser mais pacíficas ou mais filosóficas do que, digamos, as religiões abraâmicas tradicionais, a gente cria um escudo protetor para o pensamento mágico. Você diz que a gente amolece a crítica? A gente perde a moral para criticar os horrores universais da fé. Pior, você entrega munição de graça para os apologistas cristãos mais radicais. Como assim munição de graça? Ué, eles ficam assistindo a gente fazer esse malabarismo intelectual para purificar o budismo. Aí eles apontam o dedo e dizem, viram só a hipocrisia de vocês? Toda vez que o budismo ganha poder político e extermina uma minoria lá na Ásia, vocês vêm com essa desculpa de que, não é o verdadeiro budismo, é só ditador sequestrando a doutrina. Eles apontam 2 pesos e 2 medidas. Exato. Mas quando a Igreja Católica comete as atrocidades dela, vocês não pensam 2 vezes antes de condenar o cristianismo inteiro como podre. Se a gente, como pessoas que prezam a razão e a ciência, exige universalidade nas regras do jogo, a gente não pode ficar escolhendo no cardápio quais misticismos merecem uma passada de pano. Só porque a estética zen agrada mais. Isso. Se a gente não nivela tudo e ataca a falha do pensamento religioso na sua totalidade, a gente falha miseravelmente em defender a razão. Olha, é aí que a gente discorda frontalmente. O que você acabou de descrever, essa urgência quase desesperada de destruir o conceito inteiro de religião, de tratar tudo como um monolito maligno e gigante e sem nuances, é exatamente o que o Dr. Jorge Guerra Pires diagnosticou e batizou de ateísmo uga-uga. Ateísmo uga-uga? Por que ele chama assim? Porque descreve uma postura intelectualmente primitiva, sabe? O ateísmo uga-uga é uma reação visceral. Ele funciona literalmente como um espelho invertido do próprio fundamentalismo religioso que ele jura que está combatendo. Então o ateu vira um fanático também. Exatamente. Em vez de usar rigor analítico, a pessoa substitui a inteligência por um ressentimento cego e generalizado contra tudo que lembre o sagrado. Esse nivelamento grosseiro que você propõe não protege a razão de forma alguma, ele destrói a razão de dentro para fora. Ele transforma o ativista secular num militante hostil que começa a ignorar dados básicos da realidade. Mas como que uma análise que exige rigor contra o sobrenatural pode destruir a razão? O objetivo é justamente não abrir exceções para o pensamento mágico. Como isso vira cegueira? Destrói porque, nessa ânsia de provar que toda religião é um lixo, o viés de confirmação do ateu se torna muito mais forte que os fatos. O material do Jorge traz um exemplo disso que é constrangedor, sério, mas é extremamente revelador de como a mente humana funciona. Que exemplo? Teve um caso onde ativistas desse ateísmo mais reativo começaram a compartilhar em massa nas redes sociais, com muito ódio, fotos de monges tibetanos enforcados em praça pública. Tá, mas qual era o contexto real dessas fotos? É aí que tá. A legenda que esses militantes ateus colocaram nas fotos acusava o budismo de barbárie. Eles compartilhavam dizendo, tipo, olhem aqui a prova definitiva de que toda religião, até as mais pacíficas, carrega sangue e violência institucional. Olhem o que os budistas fazem. Eles achavam que os budistas estavam enforcando pessoas. Só que, se qualquer um desses autoproclamados defensores do método científico tivesse gastado 2 minutos para fazer uma pesquisa reversa de imagem no Google, sabe o que eles teriam descoberto? O quê? Que as imagens eram falsas, geradas por IA. Pior, as imagens eram reais. Mas os monges enforcados não eram os carrascos, eles eram as vítimas. Aquelas fotos eram de monges tibetanos sendo massacrados e executados sistematicamente pelo braço armado da China. Caramba! Que é um estado totalitário e oficialmente ateu durante a invasão do Tibete. Nossa, peraí, você tá me dizendo que os ateus estavam usando fotos do próprio lado secular massacrando religiosos para tentar provar que a religião era má? Exatamente isso. Em sua ânsia desesperada por validar o próprio preconceito, eles inverteram completamente o perpetrador e a vítima. Rolou uma cegueira coletiva.
É um viés de confirmação absurdo. Muito. Quando a gente ignora as individualidades complexas da sociologia, as diferenças entre as doutrinas, e passa a aceitar até mesmo fake news, só porque elas dão aquele pico de dopamina e validam o nosso ódio contra o conceito de Deus, a gente está abraçando o exato dogmatismo cego que a gente critica na igreja. Você tem um ponto forte aí. Ignorar as nuances não é defender a razão, de jeito nenhum. É crucificar a lógica no altar da nossa própria arrogância intelectual. Uau! Esse exemplo dos monges é uma pedrada. É inegável que a falha epistêmica de compartilhar falsidades, essa pressa movida a viés de confirmação, destrói a credibilidade de qualquer movimento, seja ele secular, ateu ou religioso. Sim, ninguém está livre de errar. E eu tenho que concordar que o viés de confirmação é um ponto cego no qual qualquer cérebro, não importa o quão estudado seja, pode tropeçar. Ninguém é imune. Mas, bom, tentando recapitular a minha perspectiva diante de tudo que a gente debateu até agora, eu ainda mantenho que o núcleo do problema exige que a gente reconheça o design do sistema. Você acha que, mesmo com as nuances que eu trouxe, a estrutura primária ainda é o maior vetor de risco? Sim, porque a estrutura das religiões, sejam elas de código aberto, como você chama o budismo, ou de código fechado, como o catolicismo, todas elas exigem grau de rendição da nossa racionalidade. Seja para se curvar perante um Deus punitivo no céu, ou para se submeter à suposta mente iluminada e inquestionável de um mestre de meditação aqui na Terra. Esse design cria um terreno infinitamente fértil para a toxicidade. É uma arquitetura focada na vulnerabilidade do indivíduo. E na minha visão, essa vulnerabilidade é grande demais. O risco histórico que ela carrega é alto demais para a gente simplesmente encolher os ombros e dizer o problema é só o mau uso da ferramenta. O design do sistema importa, e ele falha com a gente. Olha, eu entendo o seu receio e concordo que o design de qualquer estrutura de poder importa muito. Mas a minha síntese de hoje é que a taxonomia correta, sabe, a forma como a gente classifica e diagnostica as coisas, importa igualmente. A precisão da análise. Isso. A gente não pode usar o mesmo bisturi analítico que funciona para explicar o Vaticano para tentar operar a sociologia do Tibete. São organismos diferentes. Ferramentas como a meditação e o foco atencional são, na sua fundação mecânica e neurológica, incrivelmente neutras e úteis. O grande perigo, a meu ver, não mora na ferramenta. Mora na gente. Exatamente, ele mora na nossa persistente, crônica e quase desesperada falha humana de buscar figuras de autoridade. A gente quer alguém que nos isente do peso terrível que é tomar as nossas próprias decisões e lidar com a realidade de frente. Por isso, eu defendo que cada tradição espiritual deve responder apenas pelos limites do seu código original, e jamais pelas atitudes de ditadores totalitários ou gurus charlatãs que apenas vestem a estética da religião para exercer controle. Sabe, ouvindo isso com atenção, eu acho que há, de fato, um terreno comum muito valioso entre as nossas visões aqui. Independentemente de a gente olhar para a religião como o próprio veneno em si, como eu argumento, ou só como o frasco neutro que contém o veneno da hierarquia, como você defende. Tem um ponto de encontro. Sim, nós dois concordamos que a falha primordial que acende o pavio é essencialmente humana. É o nosso desejo visceral, essa preguiça psicológica que a gente tem de terceirizar o nosso pensamento para figuras que a gente julga serem infalíveis. E é isso que atua como o verdadeiro motor por trás dos grandes abusos, do controle de massas e das atrocidades históricas. É exatamente isso. E é por isso que a vigilância do pensamento crítico não é uma arma que a gente deve apontar só para fora, sabe? Só para quem tem fé. Ela é uma ferramenta de introspecção constante. Para a gente mesmo. Ela é necessária para todos os lados, inclusive e talvez especialmente entre aqueles de nós que se autodenominam guardiões da razão, como os ateus e os ativistas seculares. O dogmatismo não precisa de uma divindade para existir na sua mente. Perfeitamente colocado. E é exatamente essa vigilância metodológica profunda que pode nos proteger de cair em armadilhas mentais confortáveis e em falsas dicotomias.
O grande lance aqui, ao longo desse debate inteiro, é perceber que a complexidade do cérebro humano e das sociedades que ele constrói simplesmente não cabe num tweet. Com certeza não. Não cabe em chavões de internet e não pode ser resolvida com reações emocionais rasas. Não existem atalhos fáceis para entender a nós mesmos. Exatamente. E para quem nos acompanhou até aqui e se sentiu instigado por essa dissecação estrutural que a gente tentou fazer hoje, fica o convite óbvio para buscar o material do Jorge Guerra Pires, que foi o farol conceitual da nossa conversa inteira. Vale muito a pena mergulhar em obras como O Paradoxo de Einstein e também a série Ciência para Não Cientistas ou o manual dele sobre falácias. Sim, e o formato não importa. Tem livro físico, tem e-book e, como a gente falou antes, a conveniência do audiolivro, que para mim é revolucionária. O que importa mesmo é exercitar o cérebro com essas reflexões cruciais sobre ética e ciência na vida cotidiana. O material nos ensina, acima de tudo, que a responsabilidade do pensamento é totalmente intransferível. Você não pode deixar sua mente na porta de entrada de nenhum lugar. Nem de um templo, nem de uma rede social. A gente começou essa nossa discussão lá no início, imaginando o alívio que seria se a gente pudesse diagnosticar as falhas da crença humana com o mesmo contraste limpo e binário de um raio-x ortopédico. Seria o sonho. Mas a verdade nua e crua é que a máquina de raio-x para a moralidade, para as instituições, simplesmente não existe. Os tons de cinza estão espalhados por toda parte, muitas vezes escondidos bem ali, nas nossas certezas mais inabaláveis e arrogantes. Bem perto do nosso ponto cego. Pois é, o diagnóstico é complexo e o tratamento é diário. E como em qualquer investigação profunda de verdade, a gente não vai encerrar essa discussão declarando um lado vencedor, nem empacotando uma resposta engessada para você que está ouvindo. A decisão é individual. A gente deixa a tarefa mais pesada, mas sem dúvida a mais recompensadora, nas mãos de vocês que nos escutam. A tarefa solitária, contínua e incrivelmente corajosa de calibrar e ajustar a sua própria bússola ética. Um abraço e até a próxima.